Fala, tudo bom? Então, hoje vou falar de um jogador dos anos 80, que se destacou nos anos 80 no Botafogo. Chegou no finzinho dos anos 70, em 79, e se destacou nos anos 80. O nome dele é Hélio Ricardo Dias da Conceição, o nosso Elinho. Elinho, um ponta que, quando colocava a bola e partia, a torcida já levantava porque sabia que vinha boa jogada. Ele cruzava bem, tocava bem e tinha uma velocidade absurda. Era aquele ponta que levantava a galera. Elinho. Bom, como ele começou no futebol? O Elinho começa em 77, 78, jogando no Vasco da Gama. E aí, um auxiliar sai do Vasco e vai para o Botafogo e o leva junto com mais 3 jogadores. Para ele foi ótimo. Por quê? Porque Elinho, desde criança, ele torcia para o Botafogo. Ele sempre fala que ele queria ser jogador do Botafogo e ponta direita. Mas o mais interessante é que ele tinha tudo para não ser botafoguense. Na casa dele, o pai dele era flamenguista. Mas ele, escutando rádio, tem um ídolo. Quem é esse ídolo? Jairzinho. Jairzinho, o furacão da Copa, é o ídolo que fez com que o Elinho, desde criança, passasse a torcer, ser torcedor do Botafogo e falar que queria ser jogador do Botafogo e ponta direita. Bom, ele chega no Botafogo e ele tem que ficar um ano inativo. Quando vinha de outro clube, amador, tinha que ficar um ano inativo, ele ficou treinando. E quando passou esse ano, o Botafogo foi no Vasco para pegar a documentação, a liberação. O Vasco ainda tentou conversar com o Elinho para ver se ele ficava. Ele não queria, é claro, ele queria ficar no Botafogo, que era o seu time do coração. E era tudo que ele queria, estava realizando o sonho. Só que ainda tinha mais coisa por acontecer. E muita coisa. Nesse período em que ele jogou no Botafogo, foi um período de jejum de títulos, né? Como nós já destacamos aqui algumas vezes, e falamos dos títulos de 89. Ele ficou nesse período aí, dos anos 80, e sempre querido pela torcida. Sempre, assim como o Berg, que eu já falei aqui, né? Bem querido, como se fosse também um xodó da torcida do Botafogo. Ele passa a jogar no juvenil do Botafogo. Em 81, está no juvenil, com 16 anos. Eis que vários jogadores da equipe de juniores acabam se machucando do ataque e o técnico puxa ele para o time de juniores, com idade ainda de juvenil. E ele joga apenas 3 jogos no juvenil e o técnico do Botafogo, o profissional Paulinho de Almeida, o puxa para ele jogar. No caso, ele ficar no banco, né? Ele não chegou a entrar na partida, mas ele ficou no banco em 81, exatamente no período em quem estava de volta ao Botafogo? Seu ídolo maior, Jairzinho. Então, ele consegue estar lado a lado com seu ídolo Jairzinho e ele fica no banco de uma partida onde ele assiste o Botafogo dar um show, um baile em cima do Flamengo, vence por 2-1, e o Marcelo ainda faz um gol de bicicleta. Nessa partida, que foi em 81, ele tinha 16 anos, praticamente um garoto, né? E vestiu a camisa do time profissional pela primeira vez. Não chegou a jogar, mas ficou no banco e acompanhou. Aquele Botafogo que ele sonhou jogar, ele entrou em campo e o Botafogo com o Jairzinho de volta ao time. Nessa partida, o Jairzinho não jogou, mas o Jairzinho estava no Botafogo já nesse segundo semestre e ele acabou treinando muitas das vezes com o Jairzinho em Marechal Hermes. Em 83, vamos dar agora já nos juniores, né, que é o atual sub-20, ele conquista o título do torneio Otávio Pinto Guimarães,
no primeiro semestre. Foi disputado o primeiro semestre, a partida final foi em junho, e o Botafogo vence o Fluminense por 2-0 e é campeão do torneio Otávio Pinto Guimarães. E ele está chamando muita atenção do técnico Gilson Nunes, que era o técnico da seleção brasileira, que iria levar o time para a disputa dos Jogos Pan-Americanos de 83. E ele foi chamado, ele foi convocado e disputou os Jogos Pan-Americanos de 83 pela seleção brasileira. O Brasil foi medalha de prata, ele chegou à final, perdeu a final para o Uruguai, foi medalha de prata, e o Elinho jogou nessa seleção sendo titular em algumas partidas, inclusive na final. Em 83, acontece também a sua estreia pelo time principal. Agora sim, ele entra em campo contra o Volta Redonda, lá em Volta Redonda, já no Campeonato Carioca, no segundo turno. O Volta Redonda vencia por 1-0 e ele empata a partida logo no início do segundo tempo, jogando de centroavante, para mostrar como ele era versátil. Ele chegou a jogar de centroavante, nesse jogo até ele estava substituindo o Nunes. Ele chegou a jogar de ponta esquerda muitas vezes, porque o Botafogo tinha outros pontas. No caso, chegou a ter o Geraldo, e ele jogou na esquerda. Tinha o Robertinho, e ele jogou na esquerda. E com o próprio Maurício, ele jogou também na esquerda. O Maurício na direita e ele na esquerda. Então, ele era bastante versátil. E, como eu falei, uma velocidade muito grande. Botava a bola, corria, a gente já sabia que era perigoso, que o ataque era perigoso. Ele era o rei dos contra-ataques, né? Jogava com raça, com amor à camisa. E nessa partida, então, ele faz a sua estreia e faz esse gol contra o Volta Redonda. E jogar lá em Volta Redonda era bem complicado, né? Geralmente os times deixavam 1 ponto, às vezes 2 pontos lá, porque jogar lá era bem enjoado. Americano, Volta Redonda, eram times enjoados. E o Botafogo arrancou esse empate lá. Bom, ainda em 83, num jogo contra o Vasco, no Maracanã, ele entra faltando 11 minutos. Ele pega 2 vezes na bola. Dá um chute lá para quase bandeirinha do córner, e o outro ele faz o gol. O Josimar cobra um lateral, o Abel domina, vê que o Elinho está entrando ali no meio da área, ele toca, o Elinho a Cássio não conseguiu pegar a bola, gol do Botafogo. Isso já faltando um pouquinho para acabar o jogo. Acho que foi 40 e poucos minutos. Ele faz a gol da vitória. E o Botafogo ganha por 1-0 com o gol do Elinho. Então, a partir daí, ele, ainda com idade de juniores, ele passou a figurar e não saiu mais em 83 do time do Botafogo, e assim permaneceu. 83, 84, 85 e assim vai. Só quando ele estava com alguma lesão que ele ficava fora, em alguns períodos ele ficou fora, tinha vários problemas no joelho, né? Ele mesmo se falou numa entrevista, né, que os jogadores hoje reclamam muito, mas na época dele, do pescoço para baixo, valia tudo, né? Então, ele operou o joelho 7 vezes, para você ter uma ideia, na carreira, né? Ele operou 7 vezes o joelho. Em 84, tem um jogo muito interessante em que o Botafogo vence o Fluminense por 4-2 num jogo vira-vira. O Botafogo faz 1-0, o Fluminense vira 2-1, já contando aquela vitória, e o Botafogo inverte, vira de novo 4-2. Ele faz o primeiro gol num passe do alemão, ainda no primeiro tempo, e ele faz o terceiro gol aos 36, por aí. O Baltazar cruza a bola. Muitos dizem que ele foi de canela, a bola tocou nele e entrou, né? Ele diz que não, ele diz que ele tocou para o gol, mas foi muito rápido esse lance, mas a impressão que dá é que realmente a bola bate e entra. E depois, o Fluminense no abafa tentando empatar. Aos 45, ele toca uma bola para o Baltazar entra e mete no meio das pernas do goleiro do Fluminense, Paulo Vitor, 4-2, o passe do Elinho. Então, veja que
vários jogos. Ele fez 193 partidas pelo Botafogo até 88, fez 33 gols. Eu estou citando aqui alguns, né? Alguns gols, alguns jogos importantes, e vou citar agora 3 que aconteceram em 1986, que é um ponto muito interessante, porque desde 1971 que não acontecia com um jogador do Botafogo o que aconteceu com o Elinho, que é o quê? O Botafogo vencer todos os clássicos pelo menos uma vez. Então ele venceu o Fluminense, venceu o Vasco, venceu o Flamengo, e nas 3 vitórias um jogador fazer gol nas 3 vitórias. E o Elinho fez gol nas 3 vitórias, igualando a marca do Paulo César Lima, em 71, no Carioca de 71. O Botafogo venceu os clássicos e ele fez gol contra todos os 3 grandes. E a mesma coisa aconteceu com o Elinho, coisa que não acontecia há 15 anos. O primeiro jogo foi 2-0 no Vasco, e o gol foi logo na saída, com uns 15 segundos, mais ou menos, né? Não chega a ser o gol mais rápido da história do Maracanã, né? Mas está entre os gols mais rápidos. E o segundo gol ele acaba atrapalhando o Fernando, que acaba marcando contra. E o Botafogo vence por 2-0, também num daqueles jogos que, como aconteceu, e eu já falei de um 3-1 em 81, que deu tudo errado para o Vasco, esse 2-0 também deu tudo errado para o Vasco. E o gol tomando gol com 15 segundos e fazendo gol contra, e o Botafogo venceu. Logo depois, tem um 4-1 no Fluminense. O Botafogo chegou a fazer 4-0, e o terceiro gol é do Elinho. Ele sofre pênalti no início do segundo tempo e ele faz o gol de pênalti. Ele bate o pênalti e faz o gol. E vem aí a cereja do bolo, que é a vitória de 2-1 sobre o Flamengo. O Botafogo perdia por 1-0, faltavam menos de 15 minutos, 14 minutos, perdia para o Flamengo de 1-0, o Berg empata, e faltando 2 minutos mais ou menos, ele recebe também um lançamento do Berg, ele entra com a bola bate levemente na mão dele de forma involuntária, ele mesmo declarou isso, saiu no jornal no dia seguinte, nos jornais da cidade, que a bola realmente bateu na mão dele de forma involuntária. Ele ganhou na corrida, ganhou do Guto, chutou a bola, Zé Carlos não conseguiu pegar e fez o gol da vitória, 2-1. Corre para a galera, corre para a arquibancada, as pessoas vão à loucura, os torcedores do Botafogo vão à loucura, ele vibrando, e aí que uma coisa interessante, que ele vê um cara com a camisa do Flamengo pulando também. E aí depois ele reconheceu que era um vizinho, um amigo dele, o qual ele deu a camisa daquele jogo para o amigo dele, que era flamenguista, mas era tão amigo que estava torcendo para ele, feliz pelo fato de ele ter feito o gol e dado a vitória ao Botafogo. Bom, em 88, no início de 88, a gente estava em 86, né? Em 88, ele acaba sendo emprestado para o Grêmio. O Emil Pinheiro, dirigente, já estava no Botafogo, e aí tinha uma situação com jogadores que eram do clube, jogadores que eram do Emil Pinheiro, e os jogadores, alguns ficavam descontentes, e, no caso, ele estava querendo sair do clube, ele achava que a idade já estava chegando, ele precisava ganhar um pouco mais de grana, como ele era botafoguense, os contratos, ele sempre, assim, meio que abria mão de valores, e ele iria até emprestado para o Volta Redonda, mas assim, a torcida, Russão, um deles, né, e com a torcida, chegou junto na direção do Botafogo e não queria que o Elinho fosse emprestado para o Volta Redonda. Acabou que surgiu o Cruzeiro na parada e ele também não foi. E em seguida e acabou sendo emprestado para o Grêmio. Disputou o Campeonato Gaúcho e foi campeão gaúcho, tetracampeão gaúcho pelo Grêmio em 88. Mas voltou ao Botafogo ainda em setembro e disputou o Brasileiro de 88 pelo Botafogo. E sua última partida, então, foi em dezembro de 88, no jogo contra o Santos, lá na Vila Belmiro. O jogo foi 0-0 e era aquele campeonato doido, onde as partidas empatadas
elas iam para os pênaltis, né? O campeonato de 1988 brasileiro foi assim. E aí a partida foi para os pênaltis, o Botafogo venceu por 10-9 e levou 2 pontos e o Santos levou 1 ponto. Era assim que era naquela época. E ali foi a última partida dele no Botafogo, porque ele realmente já estava um pouco desgostoso, estava querendo sair até para ganhar uma grana nessa transferência, nessa venda, e ele acabou sendo vendido para o Bangu. O Bangu, ele disputou 89, teve lesão, ficou parado um tempo. Em 90, no Bangu, foi emprestado ao Remo, foi campeão paraense, fez o gol do título, voltou para o Bangu, e depois jogou em outros clubes, o Ferroviário do Ceará, o Madureira, até o Paysandu, que é o rival do Remo, mas ele não ficou muito tempo. Ele mesmo diz que ele se identifica mais com o Remo por ter feito o gol do título. E encerrou a carreira no Linhares, que chegou à semifinal da Copa do Brasil em 94. Ele não chegou a disputar a semifinal contra o Ceará porque o joelho dele ficou muito inchado na semana antes, com muito sangue, e ele já não estava aguentando mais, foram 7 cirurgias, e aí ele acabou parando. Bom, a identificação dele com a torcida do Botafogo remete exatamente a esse período em que o torcedor buscava aquele título. Parecia que a torcida do Botafogo cada vez crescia mais, e na verdade crescia mais. Quantas vezes no Maracanã tinha mais torcida do Botafogo do que do Flamengo, ou do Fluminense, ou até o Vasco? Quantas vezes em clássicos? Eu mesmo presenciei várias vezes, né? E o Elinho, ele encarnava bem essa raça, essa vontade, né, do título. E é uma coisa que ele fala, que ele realizou um sonho de criança, jogar no Botafogo, o Botafogo do Jairzinho, que ele escutava pelo rádio, e que depois foi jogar em 81, junto com ele ainda juvenil, mas junto com ele, em Marechal, e ele não conseguiu o título. Então ele realizou um sonho, que era jogar no Botafogo, ser ponta direita, jogou com o Jairzinho, mas não conseguiu o título do campeonato carioca. Ele ganhou torneios de Berna, Genebra, Palma de Maiorca, que inclusive chamou a atenção dos espanhóis. Ele quase foi para a Espanha. O empresário do alemão queria levá-lo, mas o Botafogo travava. Então, o que acontece? Ele acabou não indo para a Espanha, mas houve esse interesse. Então, ele tem esses títulos pelo Botafogo, de torneios, mas ele não tem um título carioca, que era o que ele sonhava. Então, ele realizou um sonho, o outro não, mas Elinho está na memória afetiva, né? Principalmente da minha geração, dos anos 80. Como eu falei, eu ia estudava do lado, né? Estudava no Visconde de Mauá, que era do lado do campo de Marechal Hermes. Então, quantas vezes eu fui a treinos e ficava até às 7 horas da noite, escurecia, tinha que voltar à rua, andar um pedação, pegar um ônibus, mas eu ficava ali com prazer vendo aquele time jogar, treinar, né? Eu vivia Botafogo de segunda a segunda, naquela época de adolescência. Eu acho que ainda vivo, né? A gente vive o Botafogo de segunda a segunda, né? Não tem jeito, né? Mas é isso. Esse era o jogador que eu queria falar, prestar essa homenagem. Um grande abraço para o Elinho. Rapaziada, 3 nomes da história do Botafogo em períodos muito distintos, com características muito distintas. Na realidade, como o Narral citou, e o Marcelo também, eu falo isso também no iniciozinho, é uma homenagem. Na realidade, nós estamos prestando uma homenagem singela, simples, bastante simples, para 3 grandes nomes da história do Botafogo, 3 pontas que representaram com muita maestria o Botafogo de Futebol Regatas. Menezes, Rogério na seleção principal, Elinho na seleção de base e no Botafogo de Futebol Regatas. Rapaziada, mais um episódio para conta. 3 ponteiros.
Se você, agora vem aquela ladainha, né? Se você ainda não é inscrito no canal, pô, o que que há, meu irmão? O que que há? Que moleza, hein? Aproveita o embalo, vai com vontade naquele botão mágico e compartilha com seus amigos. Marcelo, dá o recado. Aqui está o lugar onde você precisa tocar o sininho. Se inscreve. Nossa. Recebe as novidades da gente, novidades do passado, né? Recebe para você olhar o que aconteceu com o Botafogo, saber o que está acontecendo, para prever o que pode acontecer. É isso aí. Escreve lá. Valeu, rapaziada. Tamo juntos. Botafogo História ontem, hoje, para sempre. Até a próxima. Segunda-feira tem live, às 19 horas. A gente espera você lá. Abraço!